Sua irmã Sarah o encontrou no banheiro. Ele estava caído no chão, quase morto. A Sarah imediatamente chamou a ambulância e a polícia. O Carlos foi levado para um hospital. Os médicos salvaram sua vida, mas ele ainda estava inconsciente, portanto não conseguia falar. Quando a polícia interrogou a Sarah, ela disse que o irmão não se sentiu bem. Então, foi ao banheiro para se refrescar. Depois de algum tempo, ela ouviu um barulho e foi ver como ele estava. O Carlos deve ter escorregado e batido a cabeça na pia. Depois que os policiais ouviram a história, a irmã foi presa na hora. Por quê? Pelo seguinte, isso tudo aconteceu durante uma festa barulhenta. Como a garota conseguiu ouvir um barulho suspeito? O Carlos também estava caído bem longe da pia, que ficava do outro lado do banheiro. Cara, uma irmã dessas... Olhe para esta foto e tente descobrir quem é do futuro. Tenho certeza de que não havia lanternas na Idade da Pedra. Todas as pessoas que trabalhavam no escritório, a Janice, o Bruno, a Teresa, o Saulo e o Rui, usavam a geladeira da cozinha para guardar seus almoços. Na sexta-feira, a Janice abriu a geladeira para pegar o sanduíche de bacon e queijo e levou de casa. Mas ele não estava lá. Alguém comeu o almoço dela. Quem foi? Não poderia ser o Bruno, pois há um guarda-chuva molhado perto da mesa dele. Ele acabou de entrar. A Teresa é vegana, não come queijo nem bacon. O Rui está de dieta. E esse tipo de sanduíche não é uma comida leve. Isso significa que foi o Saulo quem roubou o sanduíche da Janice. Cara de pau. Quando o João chegou para trabalhar, viu que seu cofre estava aberto. Todo o dinheiro e documentos importantes sumiram. Ele imediatamente ligou para o seu amigo, o detetive Caio. Quando o homem chegou, o João lhe disse: "Acho que foi um dos meus funcionários. Eles devem ter pegado a minha chave emprestada e aberto o cofre." O Caio questionou as 3 pessoas que trabalhavam para o João. O William garantiu: "Nem mesmo sei como é este cofre. E, claro, não sei qual chave é." O Arthur falou: "Sou o assistente do João. Tenho a chave reserva do cofre. Mas estava de férias e acabei de voltar." E a Júlia apenas disse: "Não posso provar, mas não fui eu." Quem está mentindo? O William. Ninguém disse a ele que o cofre poderia ser aberto com uma chave, e não com uma fechadura de combinação. Então, como ele sabia? Alguém roubou várias camisetas caras em uma loja de roupas de grife. O gerente disse ao segurança que ele tinha meia hora para encontrar o ladrão. "Se você não fizer isso, logo será demitido." O homem correu para assistir às imagens do circuito fechado. Felizmente, ele conseguiu descobrir quem era o ladrão antes que o prazo acabasse. E você, sabe quem foi? É o homem de suéter azul escuro. A barriga dele aumentou milagrosamente depois de passar algum tempo na loja. Ele deve estar escondendo as camisetas embaixo da blusa. Olhe para esta foto e tente entender o que há de errado aqui. O reflexo no espelho está totalmente errado. O Tadeu estava velejando pelo mundo quando sua embarcação foi pega por uma terrível tempestade. Em um dado momento, ele bateu com a cabeça no mastro e perdeu a consciência. Quando voltou a si, estava em uma praia com moradores pouco amigáveis ao seu redor. Logo, o Tadeu percebeu que eles realmente não gostavam de estranhos. E lhe deram 3 opções: mandá-lo para uma caverna cheia de tarântulas, jogá-lo em uma cova cheia de escorpiões amarelos, ou enviá-lo ao encontro de leões famintos. O que o Tadeu deve escolher para sobreviver? Ele deve optar pelas tarântulas. Essas criaturas parecem assustadoras, mas na maioria das vezes são inofensivas para os humanos. Na maioria. O Capitão Jack era um pirata temido que roubou milhares de navios. Ele fazia isso com a ajuda de apenas um pequeno truque. Ele permitia se aproximar de qualquer embarcação de qualquer país, chegando perto o suficiente para abordá-lo.
Qual era esse truque? O Capitão Jack tinha uma coleção de bandeiras de diferentes países. Em vez de usar a famosa Jolly Roger, a temível bandeira preta com a caveira, ele erguia a bandeira do país de origem do navio. Isso lhe dava acesso imediato. Bem, você foi amarrado aos trilhos e não consegue se libertar. Há um trem vindo em sua direção e parece que ele não conseguirá parar. Mas se esticar os braços, você conseguirá alcançar um isqueiro, uma lâmina de bolso e uma latinha de óleo. O que usar para sair dessa enrascada? Despeje o óleo sobre as cordas que o estão prendendo aos trilhos. Ele agirá como um lubrificante e você conseguirá soltar as mãos. O Tadeu terminou mais uma pescaria de inverno com sucesso. Ele arrumou suas coisas e estava pronto para voltar para casa com o que pescou. Mas quando estava quase chegando perto do carro dele, se deu conta de que estava sendo perseguido por um puma faminto. O animal começou a caçá-lo. O Tadeu estava pertinho do automóvel, mas o puma corre rápido demais. O que ele deve fazer? Ele deve jogar os peixes para o lado, para distrair o animal. Depois, deixar todo o equipamento para trás, pois está muito pesado. Assim, ele tem mais chances de chegar ao automóvel antes de virar comida de puma. Desta vez, você está em uma sala escura. A sala é enorme e há muitos corredores que levam a lugares desconhecidos. Você precisa encontrar a saída antes que a sala comece a esquentar como se fosse um forno. Só restam 2 minutos. Só dá para sentir alguns canos na parede, nada mais. Como fazer para sobreviver? Quando os canos começarem a esquentar, certamente ficarão vermelhos. O clima já estará super quente quando isso acontecer. Mas você terá tempo suficiente para descobrir o desenho da sala e encontrar um jeito de fugir dali. A Ângela resolveu fazer uma caminhada pela floresta. Cerca de 1 hora depois, tropeçou e derramou toda a água. Sem problemas. Pouco à frente há um lago pequenino, além de um riacho e um cacto. Qual fonte ela deve usar para se hidratar? Ela deve optar pelo riacho. O lago não está se mexendo, então certamente tem bactérias vivendo nele. E um único cacto não terá água suficiente para saciar a sede dela. O riacho é bem pequeno, mas águas que se mexem são sempre a opção mais segura. O que é isso? Ah, pegadas! Estas aqui são de urso, indo em direção à floresta. Tem também uma de lobo saindo da floresta e algumas de cervo que levam ao lago. Qual é o melhor lugar para ir se não quiser ser devorado? Pense rápido! O urso que entrou na floresta provavelmente assustou o cachorro grandalhão. Oh, você pensou que fossem pegadas de lobo? Certamente não, já que esse animal prefere andar em matilhas. O urso deve estar perseguindo o cervo, e ambos devem ter parado no lago. Isso significa que a floresta está segura agora. Você está preso dentro de uma cisterna em um vilarejo, e a água já está batendo nos seus joelhos. Tem uma corda que leva à boca da cisterna, mas não é forte o suficiente para aguentar o seu peso. Você olha ao redor e encontra um balde, uma roupa e um isqueiro. Como conseguirá escapar? Coloque a roupa no balde, depois amarre-o à corda e coloque fogo na roupa. Em seguida, puxe a corda para fazer o balde subir. É bem provável que em algum lugar pequeno com esse vilarejo, alguém verá a fumaça e correrá para ajudá-lo. A Kátia terminou a corrida matinal dela e resolveu que era hora de ir embora. Ela viu um jipe antigo estacionado no caminho. Enquanto admirava o carro, um urso enorme apareceu na frente dela. O animal não demonstrou interesse algum nela até então. Mas isso poderia mudar a qualquer momento. Havia uma enorme chave de fenda caída no chão, perto do jipe. O que a Kátia pode fazer para ter certeza de que o bicho não se interessará por ela? A garota pode furar o tanque de gasolina com a chave de fenda e passar o combustível no corpo. Assim, o urso não se interessará tanto pelo cheiro dela. O Henrico estava acompanhado e precisava de uma luz para enxergar no escuro. Ele procurou dentro da barraca, mas a lanterna não estava funcionando e o telefone só tinha 10% de bateria. Então, olhou em volta e viu uma garrafa de água, uma sacolinha de sanduíche vazia
botas e um travesseiro. O que ele pode fazer para produzir mais luz? Ele pode pegar o celular e colocá-lo perto da garrafa de água. O líquido dentro dela irá difundir a luz, tornando-a muito mais brilhante. O Adriano e o João escalaram montanhas o dia todo e depois se deram conta de que era hora de ir para casa. Após uma longa caminhada pela floresta, tentando encontrar o carro, eles viram que estavam totalmente perdidos. Os dois nunca tinham ido àquela floresta antes e não tinham ideia do que fazer. E, para piorar, o João desmaiou de exaustão. Não conseguia dar nem mais um passo. O Adriano tentou levantá-lo, mas o amigo era muito pesado. A noite estava chegando, ele tentou pedir ajuda, mas nenhum dos dois celulares deu sinal. A única alternativa era sair por aí à procura de socorro. Ele deu uma olhada nas duas mochilas e encontrou uma pequena picareta, algumas cordas, alguns cadeados robustos e um cinto. O que ele deve fazer? O Adriano deve colocar o cinto e emendar as cordas uma na outra para formar uma corda gigante. Depois, prender uma ponta no amigo e outra em seu cinto. Assim, se ele se perder na floresta, conseguirá voltar para perto do João. Que corda enorme! Um gênio inventou um relógio e achou que ninguém além dele conseguiria ver as horas. 1 minuto nele dura 1 hora e 1 hora dura 1 minuto. O relógio mostra a hora certa 2 vezes por dia. Você consegue ver as horas nele? São 5:30, exatamente como está ali. O gênio apenas trocou os ponteiros, colocando o das horas no lugar dos minutos e vice-versa. Bem, não parece tão genial assim. Alguém estava roubando documentos importantes do escritório. Os guardas não viram ninguém, nem a secretária. O chefe decidiu instalar as câmeras de segurança para descobrir quem estava fazendo isso. Eles conferiram as imagens com cuidado e descobriram quem era. Você consegue adivinhar? É o homem de camisa branca. Quando ele saiu do escritório, tinha 2 pastas nas mãos. No início do dia, estava com apenas uma. O Jaime queria saber se sua esposa o estava traindo. Ele não tinha certeza se ela realmente foi em uma viagem de negócios para a Austrália. Então, pediu para ela enviar uma selfie, e a mulher mandou. Quando ele viu a foto, sabia exatamente que sua esposa estava mentindo. Como o Jaime adivinhou? Bem, é janeiro no Canadá e as ruas estão cheias de neve. Como é que há neve na Austrália? Era para ser verão lá. Todo mundo sabe que uma velha bruxa mora nesta casa velha e assustadora. Ninguém realmente quer conhecê-la. A Maria está na casa agora, mas parece estar sozinha. Como pode isso? Quem diz que bruxas não podem ter o nome de Maria? Antigamente ela era jovem e bonita também. O Jaques tem uma pequena loja que vende meias. Um dia ele resolveu atrair mais gente e fez um anúncio. Meias grátis. Muitas pessoas foram lá e todos os clientes tiveram que pagar, embora as meias fossem de graça. Por quê? O Jaques daria apenas a meia do pé esquerdo para os clientes. Elas eram muito bonitas e as pessoas queriam comprá-las. Afinal, quem precisa de apenas um pé de meia? Um homem estava dirigindo seu carro de Nova York para Los Angeles. No final da viagem, ele descobriu que um dos pneus estava furado desde o início. Ainda assim, chegou ao seu destino com sucesso. Como isso foi possível? O pneu furado era o estepe. Você está preso em uma sala que está lentamente enchendo de água, que sai de uma torneira na parede. Não há janelas e a porta está fechada com lacre. Você tem um esfregão e um balde grande. Então, como vai sair dessa? Fala sério, é só fechar a torneira. Agora está melhor. Há 5 garotas na sala. A Nicole está falando ao telefone, a Kátia está lendo, a Jéssica brincando de esconde-esconde e a Márcia arrumando as coisas. O que a Sara está fazendo?
A Sara está brincando de esconde-esconde com a Jéssica. 5, 6, 7, 5, 6. Qual número está faltando? Uma pequena dica, não é o 7. Você tem 7 segundos para fazer as contas. Falta o número 8. O número subsequente de 567 é o 568. A Suzy trabalha como barista. Esta manhã ela derrubou uma xícara cheia de café. Felizmente sua camisa branca não manchou, mas ela demorou um pouco para limpar a bagunça. Por quê? Havia grãos de café na xícara. Eles acabaram caindo embaixo do balcão. Imagine que você acabou de entrar em uma sala totalmente escura. Há um lampião a óleo, um jornal e alguns gravetos ali. Você só tem um fósforo e tem que fazer uma escolha difícil. O que acender primeiro? O lampião a óleo é definitivamente uma boa escolha, mas ainda está incorreta. Em primeiro lugar, é preciso acender o fósforo. Depois que o banco foi assaltado, a polícia encontrou o dinheiro em um parque, no meio dos cactos. Após os policiais prenderem todos os suspeitos, quase imediatamente descobriram quem era o ladrão do banco. Você consegue também? Esse cara à esquerda na tela tem arranhões no corpo todo, deixados pelos cactos. Existem 6 copos em uma fileira sobre a mesa. Os 3 primeiros estão cheios de suco de laranja e os outros 3 estão vazios. Sua tarefa é fazer com que copos cheios e vazios fiquem intercalados movendo apenas um deles. Como você pode fazer isso? Pegando o segundo copo e despejando o suco no quinto. Nicole, namorada do Jacob, adorava enigmas. Um dia, durante uma viagem de negócios à França, ela ligou para o Jacob e disse ser o aniversário de uma parente sua. Você poderia ir até lá e parabenizá-la, por favor? Quando o cara perguntou que parente ele deveria visitar, a Nicole respondeu: é a filha do único filho do meu avô. Quem é essa parente misteriosa a quem o Jacob deve dar os parabéns? É a irmã da Nicole. Alexandre era um policial. Naquele dia, ele estava patrulhando as ruas da pequena cidade onde morava. Quando estava passando pela casa do seu melhor amigo, notou que a porta da frente estava aberta. Ele decidiu verificar se estava tudo bem. Assim que o Alexandre entrou no corredor, viu seu amigo deitado no chão. Depois que o homem foi levado ao hospital, o policial foi questionar os vizinhos. A Júlia disse: estive plantando novas árvores frutíferas em meu jardim desde cedo. O Nathan disse: meu carro apresentou alguns problemas. Fiquei na garagem o dia todo tentando resolver. E o Patrick disse ao Alexandre: estava no ar um novo episódio do meu programa de TV preferido. Fiquei em casa para assisti-lo. Qual dos vizinhos está mentindo? O Nathan: suas mãos e luvas estão imaculadas. Isso não seria possível se ele estivesse consertando o carro, o que significa que ele está mentindo. A senhora Lopes levou seus alunos a um museu de arte. Depois de meia hora de excursão, um trabalhador do museu se aproximou da professora. Preocupado, ele lhe disse que uma das peças expostas, um vaso precioso, havia sido danificado. O culpado não poderia ser outro senão um dos alunos. Apenas 3 deles chegaram perto do vaso, mas quem o teria estragado? A Maria disse: depois que olhei para o vaso, percebi que minha maquiagem estava borrada, então fui direto para o banheiro. O Antônio respondeu: eu não toquei em nada. Depois de ver o vaso, fui para a próxima sala para ver o esqueleto de dinossauro. E o Jorge disse estar seguindo a senhora Lopes e anotando tudo. Um desses alunos está mentindo, mas qual? O Antônio: não há ossos de dinossauros no Museu de Arte. Alguém invadiu a casa da Samantha pela janela e roubou algumas coisas valiosas.
Quando a polícia chegou, ela disse que suspeitava do seu irmão mais novo, o Sam. Os policiais foram interrogá-lo, mas ele negou tudo. Eu estive jogando basquete alguns dias atrás e quebrei meu braço. Está engessado agora. Não seria capaz de arrombar uma casa. Os policiais foram embora, mas no dia seguinte, um deles viu o Sam em um café. Ele ainda estava usando gesso, mas o oficial o prendeu imediatamente. Por quê? Quando a polícia visitou o Sam, o cara estava com gesso no braço direito. Agora, o gesso estava em seu braço esquerdo. Veja essas duas famílias jantando. Uma está saboreando pizzas com diferentes coberturas saborosas. A outra está comendo bifes e vegetais. Você consegue descobrir qual família é mais pobre? Por mais saborosas que sejam as pizzas, elas ainda são mais baratas do que grandes pedaços de carne. Isso significa que a família que come bifes deve ter mais dinheiro do que a outra. O Kevin sofreu um trágico acidente quando era adolescente e infelizmente ficou cego. Ele sonhou em enxergar novamente por anos. Um dia, o Kevin teve a sorte de encontrar um médico que lhe disse que uma cirurgia especial poderia resolver o seu problema. O Kevin concordou imediatamente. A cirurgia correu bem e o cara pegou um trem para voltar para casa. Sua namorada o acompanhou. O médico disse ao Kevin que ele deveria esperar pelo menos 3 horas antes de tirar as bandagens. Ele estava tão impaciente e animado que mal pôde esperar que o tempo passasse. 3 horas depois, eles ainda estavam no trem. E mesmo que sua namorada fosse contra essa ideia, ele não quis ouvi-la. Ele lentamente tirou as bandagens e então gritou e perdeu a consciência. Por quê? Quando Kevin abriu os olhos, o trem estava passando por um túnel escuro. O pobre rapaz pensou que ainda estava cego e desmaiou. Para passar no exame, o Dennis precisa resolver um enigma. 2 mais 2 é igual a 2 vezes 2. Encontre um conjunto de 3 números inteiros cuja soma será igual ao total quando multiplicados. O Dennis deu a resposta certa quase imediatamente. Os números são 1, 2 e 3. O Thiago estava indo para a casa de seu amigo à noite quando um estranho com uma máscara preta o pegou. De repente, ele se viu em uma grande sala, trancado em uma jaula. Havia 3 alavancas na parede ao lado da jaula. Se puxasse a primeira alavanca, ela deixaria leões famintos entrarem na jaula. A segunda alavanca encheria a jaula com água. E a terceira alavanca ativaria um mecanismo especial que faria com que o topo da jaula se movesse para baixo, esmagando tudo e todos lá dentro. Qual alavanca o Tyler deve puxar para sobreviver? Sua única opção é a segunda alavanca. A água toda escoará pelas barras da jaula. O Mário é um salva-vidas. Um dia, uma jovem se aproximou pedindo ajuda, dizendo que alguém havia roubado sua carteira e que ela tinha dado falta dela quando foi pegar dinheiro para comprar um refrigerante. O Mário olhou a toalha onde a jovem havia deixado suas coisas, mas a única coisa que viu foram as pegadas dela. Será que ela está mentindo para o salva-vidas? A jovem estava dizendo a verdade. O Mário tinha um olhar atento e viu um cara com uma vara de pescar. Ele certamente havia roubado a carteira da garota, pois ninguém gosta de pescar em locais onde há muita gente. Algumas pedras preciosas foram roubadas ontem. A polícia foi alertada imediatamente, mas não fazia ideia de onde os ladrões poderiam estar. De repente, os policiais receberam um e-mail anônimo. Verifiquem todas as garrafas dos carros que estão saindo da cidade. Atenciosamente, Sr. X. No fim do dia, os policiais pararam um carro carregado de caixas com garrafas de água. A parte de baixo delas estava pintada de amarelo, então eles desconfiaram de que as pedras poderiam estar dentro de alguma garrafa. O nível de água era o mesmo em todas, mas quando um dos policiais colocou uma perto da caixa, percebeu na hora que havia alguma coisa errada. O quê?
A garrafa que estava perto da caixa era muito mais baixa que as outras de dentro. O policial descobriu que havia um fundo falso e que as pedras estavam escondidas debaixo dela. Dois amigos, o Márcio e o Clayton, fizeram uma aposta. O Márcio disse que jogaria uma bola e que ela voltaria para ele. Falou ainda que a bola não bateria em nada antes de voltar. O Clayton afirmou que isso era impossível, mas perdeu a aposta. Como isso foi possível? O Márcio jogou a bola pra cima. É claro que ela voltou pra ele. Não tem mágica, só física. A Emília comprou um bolinho delicioso em uma cafeteria e o colocou sobre sua mesa no escritório. Ela queria guardá-lo para comer mais tarde, mas quando voltou de uma reunião, viu que alguém tinha comido a guloseima. Havia só 3 pessoas que poderiam ter feito isso, e só uma delas está dizendo a verdade. A Grazi diz que tinha sido a Alice. A Alice falou que não tinha comido nada. A Tina garantiu que não tinha comido nada também. Quem comeu o bolinho? Foi a Tina. Só uma pessoa estava dizendo a verdade e era a Alice. Se a Grazi e a Tina estivessem dizendo a verdade, haveria 2 pessoas confiáveis. Mas a Emily sabia que só uma pessoa não estava mentindo. O Paulo queria muito entrar em uma festa privada, mas os seguranças estavam pedindo para os convidados dizerem um código secreto antes de entrar. Então, o Paulo resolveu ouvir as conversas deles para tentar descobrir o código. Quando a primeira pessoa chegou, o segurança disse 6 e o convidado disse 4. Depois o guarda falou 3 e a resposta foi 4 também. O terceiro convidado também disse 4, mas o guarda tinha dito 2 antes. O Paulo achou que já estava pronto para participar da melhor festa da cidade. Quando se aproximou da entrada, o segurança disse 10 e o Paulo respondeu 4. Mas ele não foi autorizado a entrar. O que o Paulo deveria ter dito para participar daquela festa chique? Ele deveria ter dito 3. Todos os convidados precisavam dizer quantas letras havia no número falado. 6, 3 e 2 tem 4 letras, mas o número 10 tem 3. O Benício adorava diamantes. Durante algum tempo, ele gastou R$5.000 por dia em pedras preciosas. Em determinado ponto, o cara percebeu que tinha pedras demais e começou a vendê-las por 3.000 cada. Pouco depois, ficou milionário. Como isso é possível, se está na cara que ele estava perdendo dinheiro? Antes de comprar as tais pedras, o Benício era bilionário. Como começou a perder dinheiro, acabou ficando milionário. Um vampiro se mudou para uma cidade grande, onde ninguém o conhecia, para começar uma vida nova. Mesmo assim, ele não conseguiu se conter e mordia moradores locais todas as noites. As pessoas ficaram com medo e chamaram um investigador particular para resolver o problema. Alguns dias depois, o detetive Hélio tinha 3 suspeitos. Ele resolveu visitar cada um deles para descobrir quem era o vampiro. Após passar nas casas dos 3, o Hélio tinha certeza de que havia encontrado o culpado. Quem ele era? Bem, o cara da esquerda tem um monte de alho em sua cozinha e os vampiros odeiam esse condimento. O segundo suspeito tinha um monte de acessórios prateados, brincos, piercings e até uma corrente. Os vampiros não gostam muito de prata. Sendo assim, o cara de camisa branca é o temido vampiro. O dono de uma sorveteria registrou um boletim de ocorrência. Alguém havia roubado todo o dinheiro do caixa. E olha que ele tinha se ausentado de lá só por 2 minutos. O detetive Carlos apareceu 20 minutos depois. Havia 3 pessoas lá dentro. A Aline disse que estava falando ao telefone com sua amiga e que não tinha visto nada. O Raul falou que havia acabado de chegar e o Josué afirmou que estava tão distraído que não tinha percebido nada. E aí, quem será que está mentindo? Quem roubou o dinheiro? O Raul disse que tinha acabado de chegar, mas seu sorvete já está derretido. Mentiroso. A Pamela queria dar o melhor presente de aniversário de todos para o seu pai, mas não sabia o que ele queria ganhar.
Então decidiu acessar o notebook dele para ver o que ele tinha salvado na lista de desejos de sua loja preferida. Só que o notebook estava protegido por senha e a Pamela não sabia qual era. Por sorte, havia um bilhete ali perto. Ela tirou uma foto e a enviou para o seu amigo, o detetive Carlos, e ele matou a charada na hora. E você sabe qual é a senha? O bilhete não faz sentido, pois está virado de cabeça para baixo. Vire-o e você verá uma sequência de números 88, 89, 90 e 91. Os números que faltam são 86 e 87. Então a senha é 8687. O detetive Carlos viajou para uma cidadezinha vizinha, onde jovens mulheres estavam sendo sequestradas todos os dias. 4 já tinham sido dadas como desaparecidas e moravam na mesma rua. Os nomes delas eram Ana, Bela, Celeste e Daphne. Restaram apenas 3 mulheres naquela rua: a Eva, a Rafaela e a Giovana. O Carlos precisava agir rápido. Quem será a próxima vítima? As mulheres estão sendo sequestradas em ordem alfabética: A, B, C e D. A próxima certamente será a Eva. A mansão do Túlio foi roubada enquanto ele estava viajando de férias. O homem ligou imediatamente para o detetive Carlos. Todos que estavam na casa foram interrogados. Sandra, a irmã dele, falou que tinha ido até lá algumas vezes para pegar alguns documentos que estavam sobre a mesa do irmão. Samantha, a jardineira, afirmou que tinha ido lá toda semana para regar as plantas. Arthur, o zelador, disse que havia ido toda sexta-feira para limpar a casa. O Carlos encontrou digitais das 3 pessoas na mesa do Túlio. Agora, ele sabia exatamente quem era o ladrão. Quem? Foi a Samantha, a jardineira. A Sandra e o Arthur tinham motivos para tocar na mesa, mas a Samantha nem deveria estar dentro do escritório. Não há planta alguma lá. Uma ricaça foi roubada em seu iate particular durante uma tempestade feroz. Uma testemunha disse que viu o Kiko observando a mulher pouco antes do roubo. O cara negou tudo e disse que estava em sua cabine na hora, escrevendo uma carta para sua esposa. O detetive Carlos pediu para ver a carta e 5 minutos depois, o Kiko foi algemado. Mas por quê? O Kiko diz que tinha escrito a carta durante a tempestade. Não tem como uma letra ficar tão certinha assim, enquanto o iate sacolejava para lá e para cá. Luiz, um jovem empresário, foi envenenado em sua casa. O detetive Carlos foi à cena do crime. Pouco depois, ele tinha 3 suspeitos. A namorada do Luiz, a Micaela, que garantiu que não tinha visto o namorado naquele dia, pois estava muito ocupada no trabalho. O próximo era seu sócio na empresa, o Robson, que disse que eles tinham discutido e ambos ficaram muito irritados, mas não tinha envenenado o Luiz. E a última suspeita era a Bruna, a motorista. Ela falou que não sabia como envenenar alguém, mesmo se quisesse. Quem o detetive deve prender? Veja, tem uma marca fresca de batom no colarinho do Luiz. E é da cor dos lábios da Micaela, mas ela disse que não tinha visto o namorado no dia. Isso é, no mínimo, suspeito. A Heloísa encontrou sua amiga, a Flora, desmaiada no chão do quarto dela. Ela ligou para o Carlos e contou que estava passando perto da casa da Flora e viu que a luz estava acesa. Então enviou uma mensagem para ela, mas não teve resposta. Por isso ficou preocupada. Quebrou o vidro da janela, entrou no quarto e encontrou a amiga caída no chão. Mas o detetive Carlos não acreditou nela e a prendeu por envenenar a amiga. Por quê? A Heloísa diz que tinha quebrado a janela para entrar. Se isso fosse verdade, os estilhaços de vidro estariam dentro do quarto. Mas não era o caso. A Heloísa quis encobrir seus rastros, então quebrou o vidro depois, do lado de dentro. Uma aluna foi roubada durante uma apresentação de bandeiras. O detetive Carlos chegou para investigar o caso e interrogou vários suspeitos. A Kátia falou que estava no banheiro naquela hora. O Guto diz que tinha percebido que a bandeira do Japão
estava virada de cabeça para baixo, então saiu para consertá-la. E a Eliana garantiu que a aluna que tinha sido roubada era sua melhor amiga, por isso jamais faria aquilo. Quem é o culpado? É o Guto. Ele disse que a bandeira japonesa estava virada de cabeça para baixo, mas essa bandeira fica igual, não importa de que lado esteja. Ele está mentindo. Você não nasce com eles, mas os ganha depois. Passados alguns anos, os perde, e depois os ganha de novo, embora eles sejam diferentes. Muitos anos depois, eles podem desaparecer novamente. O que são eles? Eles são os seus dentes. Um criminoso apareceu em uma cidadezinha e 2 jovens desapareceram. Neste exato momento, uma terceira está sendo levada. Quando ela recobra os sentidos, vê que está dentro de uma cisterna, com mais 2 garotas. A cisterna não é muito funda, então elas decidem tentar sair de lá. A mais baixa e mais magra delas sobe em cima das outras 2, não consegue alcançar a borda. O que as garotas podem fazer para sair de lá? A mais alta delas deve ficar no topo. Ela tem braços mais compridos e facilmente alcançará a borda da cisterna. Você está perdido em uma floresta em pleno inverno. De repente, avista uma cabana. Está escuro e frio lá dentro. Só há uma vela sobre a mesa e uma lareira em um canto da casa. Você tira sua caixa de fósforos do bolso e vê que só restou um palito. O que deve acender primeiro? O palito, claro. Era inverno quando um casal de idosos acabou de construir uma casa novinha em folha. O marido ficou responsável pela construção, enquanto a esposa se declarava uma decoradora nata. A casa ficou linda. Muito orgulhosos, eles convidaram seus netos adolescentes para conferir o trabalho. Mas 1 hora depois, um neto e 2 netas já tinham quebrado várias janelas. Também derrubaram a cerca, tiraram as decorações e acabaram com o teto. E o mais bizarro é que o casal de aposentados não pareceu se importar. Os 2 apenas sorriam, olhando para os adolescentes. O que será que estava acontecendo? Os avós fizeram uma casinha de biscoito e convidaram os netos para comê-la. O preço de 5 é R$25 e de 25 é R$50. Se comprar 255, você pagará R$75. O que é isso e quanto custa cada item? Você está comprando números para colocar na sua casa. Cada um custa R$25. Em uma segunda-feira chuvosa, um carro atropelou uma mulher na calçada e o motorista fugiu sem prestar socorro. Ainda bem que ela não se machucou tanto. E até conseguiu descrever o veículo antes de ser levado ao hospital. Era uma van verde. O acidente aconteceu em uma cidade pequena, então a polícia descobriu rapidinho que havia apenas 3 carros assim no município. Eles encontraram os proprietários dos veículos e os interrogaram. O Gustavo disse: "Minha irmã participou de um show em outra cidade. Eu a levei lá e esperei o show acabar para trazê-la de volta." A Ângela explicou para a polícia que estava ocupada com tarefas de casa. Cuidou do jardim, lavou o carro e fez mais um monte de coisas. O Lucas falou que estava doente e por isso passou o dia inteiro de cama, tomando chá quente. Os policiais perceberam na hora quem estava mentindo. Quem? Estava chovendo, lavar o carro e cuidar do jardim com um tempo assim? Isso é muito suspeito. A Ângela certamente está mentindo. Um homem estava em um prédio de 8 andares quando o incêndio começou. Ele pulou a janela, mas não teve um arranhão sequer. Como isso é possível? Ele pulou da janela do primeiro andar. 2 jovens estão perto de um rio. Os 2 querem chegar ao outro lado. É verão e o rio não está congelado. Mesmo assim, eles conseguem chegar ao outro lado do rio. Como? Eles estão em lados opostos do rio. Uma cidade tinha uma lei esquisita.
Todos os homens que viviam ali deveriam estar barbeados, mas nenhum homem tinha permissão para se barbear. A única pessoa da cidade que estava autorizada a fazer a barba deles tinha 40 anos. Mas, sendo assim, quem barbeava essa pessoa? Não precisava. Quem fazia a barba deles era uma mulher. Uma mãe prometeu para o filho pagar R$60 por hora se ele lavasse suas mãos por 6 segundos antes de cada refeição. O filho fez isso e sua mãe lhe deu o seu merecido dinheiro. Mas o garoto ficou chateado. Por que será? Porque ele recebeu apenas 10 centavos.